O mundo inteiro está acompanhando, claro, com ansiedade essa apuração dos votos lá nos Estados Unidos e as ameaças de Donald Trump de recorrer à justiça norte-americana. A gente vai saber mais sobre o que pode acontecer daqui para frente com o Rodrigo Mesmo, ele que é professor de Direito Internacional e que vai explicar isso para a gente. Rodrigo, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para bater esse papo aqui com a gente. Eu é que agradeço. Rodrigo, vamos lá. A gente tem Donald Trump atacando a Pensilvânia. Depois dessa virada, então, está muito mais complexo. Ele pede para que esses votos, que eles parem de ser contabilizados nesse instante. Ele não pede nenhuma recontagem ali. E nesse primeiro momento, a gente tem uma informação que, pelo menos lá, esse pedido acabou sendo rejeitado. O que nós temos? Cada estado nos Estados Unidos tem uma legislação eleitoral própria. Não se trata como no sistema brasileiro, onde existe uma única legislação de norte a sul do país e uma única justiça eleitoral de norte a sul do país que organizam e apuram a eleição. Nos Estados Unidos, cada estado apresenta uma legislação eleitoral própria. Alguns estados, como a Geórgia e a Pensilvânia, por exemplo, já prevêem nas suas legislações que, dependendo da margem de disputa entre os candidatos, se possa fazer automaticamente uma recontagem. Estados como, por exemplo, o Wisconsin, tem a recontagem automática se a margem entre os eleitores for de 1%. Outros estados, por exemplo, como é o caso de Nevada, não estabelecem um percentual, mas exigem que aquele que pretende a recontagem de votos faça um depósito para o custeio dessa recontagem. Portanto, na verdade, nos Estados Unidos não existe uma eleição presidencial, mas sim 50 eleições, porque nós temos uma regra específica, uma particularidade específica a cada estado da Federação Norte-Americana. Rodrigo, se a gente voltar lá para 2000, a gente tem um cenário do Al Gore e também com o Bush, onde a Suprema Corte acabou tendo um papel fundamental em relação à recontagem dos votos na Flórida. Bush saiu como vencedor, Al Gore passou ali pela primeira recontagem, mas depois desse momento ele acabou assumindo ali a derrota. E muito se fala da possibilidade do caso chegar à Suprema Corte americana, mas antes disso tem a Suprema Corte estadual. Há um rito que precisa ser seguido nesse momento? Exato. Vamos observar que, como os Estados Unidos, portanto, tem essa legislação fracionada, cada estado possui o seu sistema eleitoral, a discussão ela precisa ser feita no estado e, a partir dali, acessar a Suprema Corte norte-americana. Portanto, não é uma solução de curto prazo. Esse desenlace não acontecerá nos próximos dias, caso a disputa se acirre. Se um dos candidatos, no caso Donald Trump, assumir a derrota, evidentemente que tudo se encerra, como aconteceu em 2000 na disputa entre George Bush, filho, e Al Gore, onde, então, acessada a Suprema Corte sinalizou a paralisação da apuração na Flórida e o Al Gore recuou e reconheceu a derrota. Se isso não acontecer com Trump, a batalha jurídica é longa. Rodrigo, a minha dúvida continua envolvendo o âmbito ali da Suprema Corte e a Suprema Corte Estadual. Ele precisa ter por exemplo, vamos pegar um caso ali. A gente pega um estado onde ele fala, teve um problema, apresentou a prova, eu vou levar para a Suprema Corte Estadual. A Suprema Corte Estadual precisa ter um parecer favorável e encaminha o caso para a Suprema Corte? É esse o rito? Como que funciona? Não, na verdade, a questão, ela, em tese, pode se resolver no âmbito das Supremas Cortes estaduais, o que nós aqui teríamos como o Tribunal de Justiça Estadual. Lá eles têm, a cada estado, as suas Supremas Cortes estaduais. É possível que a recontagem seja determinada pela Corte Estadual, e a Corte Estadual, então, reconhecendo a existência ali de indícios de fraude, determine essa recontagem
e a questão seja resolvida num estado especificamente, como é o caso da Geórgia, como é o caso da Pensilvânia. Em outros estados, é possível, então, que a corte local entenda que não é o caso de uma recontagem, e aí é possível, então, que o candidato que se sinta injustado, que entenda serem razoáveis as dúvidas acerca da contabilidade dos votos, a essa Suprema Corte. Doutor, mais um questionamento envolvendo esses ataques aos estados. Donald Trump tem feito diversas acusações. No caso da Pensilvânia, por exemplo, ele falou que os fiscais que poderiam analisar, fiscais da campanha que eram responsáveis por verificar a situação que está ocorrendo normalmente em cada estado, eles não poderiam se aproximar muito ali das pessoas e disseram que isso era prejudicial. E os ataques estão acontecendo com muita frequência. Só que em nenhum momento as provas são apresentadas. Para contestar e pedir uma recontagem, ele tem que apresentar à Suprema Corte Estadual algo fundamentado. Esses achismos dificilmente vai dar para ele qualquer tipo de diferença. São duas situações em específico. Uma situação diz respeito à recontagem. Alguns estados, quando a margem é 0,5%, a própria legislação já prevê a recontagem. Em outros estados, ele vai ter que apresentar algum tipo de evidência, algum tipo de prova. Não se determinará qualquer recontagem se não forem apresentados indícios suficientes para a abertura do caso.